paz do Senhor Jesus para todos. Dizer para vocês que Deus é bom o tempo todo. Amém? Amém? Se vocês que estão aí atrás quiserem chegar mais para frente, vai ser muito bom. Quanto mais perto, mais quente fica o negócio, né? Deus tem uma promessa para nós, irmão. Amém? Deus tem coisas boas para nós. Aleluia. Glória a Deus. Amados, hoje é uma noite de oração com propósito. Há muitas pessoas em nosso meio que já estão colhendo frutos. Amém. Curas, libertações, resultados na sua vida financeira, porque é um conjunto de coisas, né? Muitas coisas estão acontecendo em nossas vidas, provisão, suprimento, Deus mandando, Deus fazendo, amém? Você tem que estar com a visão aberta para ver essas coisas, amém? Glória a Deus, amém? Precisamos estar com a visão aberta, irmão. É interessante que, ultimamente, o que Deus sempre tem trazido aqui, são palavras de crescimento espiritual, de que você precisa avançar no entendimento espiritual. Quem está lembrando das terça-feiras, amém? Que você precisa andar no sobrenatural, amém? Então, o que Deus tem dado a nós, são coisas que precisamos deslanchar, precisamos avançar. Interessante que essas terça-feiras aqui tem sido assim, momentos onde tem aberto nossos olhos. Glória! Aberto nossos olhos espirituais para ver coisas novas. Eu posso dizer para você, eu estou vendo coisas novas. Amém? Estou vendo coisas novas, irmão. Eu já estou sentindo o cheiro da chuva. Amém. A palavra de Deus diz que quando o profeta Elias manda o servo dele, havia 3 anos e meio de seca em Israel, e de repente Elias diz lá, chega num monte lá perto do mar, e diz assim para o servo dele: vai lá e vê se tem alguma nuvem chegando. O servo dele foi lá uma vez, voltou, disse: não tem nuvem nenhuma não. Ele disse: vai lá de novo. Ele foi lá, voltou, disse: meu senhor, não tem nuvem não. Tá certo, vai lá de novo. 7 vezes. Vai lá. Aí é que está o segredo. Na primeira estão desistindo. Que visão é essa? Se na primeira viagem já desiste, aí tem a segunda, tem a terceira, tem a quarta, e aí eu lhe pergunto: você sabe a distância que ele ia ver? Eu não sei. Poderia ser perto e poderia ser longe, mas que ele ia. Ele era obediente ao profeta Elias. Mas quando ele chega lá na 7ª, é que ele volta, ele disse: Senhor, eu vejo uma nuvem do tamanho da mão de um homem. E aí o Elias disse: vai e avisa ao rei que a chuva está chegando. Amém? Amados, é interessante que na vida cristã nós temos que viver fora do normal. Todos aqui somos anormais, irmão. Você tem que viver essa normalidade que te leva ao sobrenatural. Viver num tempo de você alcançar coisas novas, coisas grandes, objetivos, propósitos, sonhos. Você não alcança isso, irmão, se você não tiver na visão sobrenatural. E às vezes as pessoas querem que o cristianismo, ele seja coisa da roça, que a gente, não, vamos capinar, vamos pegar a enxada e vamos lá, dar uma capinadinha, porque o milho tem que nascer, a coisa tem que florescer. Não, irmão, é coisa que você tem que pegar pela veia do Espírito, para poder se localizar onde Deus está querendo te levar. Às vezes, você recebe uma palavra e pensa que foi uma história,
e a coisa veio para a mente e ali mesmo ficou. Não, essa palavra tem poder, ela tem que penetrar, e ela tem que degustar, e você igual a ovelha mesmo, ruminar, depois engolir de novo, e o poder vai aumentando, e você vai passando a ser uma pessoa especial, uma pessoa diferente, uma pessoa que sabe o que Deus quer na sua vida. Oh aleluia, oh aleluia. Irmãos, vamos fazer uma viagem sobrenatural. Vamos fazer uma viagem sobrenatural. Vocês não entenderam? Vamos fazer uma viagem sobrenatural. Glória a Deus, irmão. Vamos deslocar. Igual no avião, você vai decolar. Você está sentado aí, você se coloque na posição de uma pessoa que vai decolar agora. Amém? Amados, quando você vai decolar, presta bem atenção que você está no avião, que você vai decolar. Amado, você decola e depois só Deus, você já entrega logo sua vida a Deus. Você já nem sabe o que vai acontecer. Mas você diz: Senhor, que teus anjos estejam acampados nesse avião. Essa é a oração de todo crente, irmão. Já treme na base. Quando vê o avião subindo, é duas coisas que é difícil: é quando sobe e quando desce. Mas quando está lá naquele momento, irmão, você não tem o que fazer, irmão. É só crer. Deus está falando para você decolar, esperar nele, crer nele. É uma viagem que você vai fazer, mas essa viagem você tem que decolar, irmão. Alguém está entendendo o que eu estou querendo dizer? Porque Deus, amado, nesses últimos dias, Ele não vai contar com pessoas naturais. E eu vou dizer para você, Ele nunca contou. Ele conta com pessoas que vejam as coisas no sobrenatural. É onde as pessoas dizem que não vai dar, você diz: já deu. Ah, mas você está vendendo essas coisas aqui, e você está tantos anos aqui, não deu certo. Meu irmão, eu preparei a terra, eu adubei, eita Deus, eu semeei, a planta cresceu, estou cuidando dela, estou regando. Há um tempo para todas as coisas. Daqui a pouco eu estou colhendo frutos. O tempo é de Deus, o tempo é de Deus. Amém. Porque muitas vezes vão abortar a bênção no conselho errado. É ali que Deus quer te abençoar. Fica atento para essa visão. É ali naquele lugarzinho que Deus quer fazer você colher muitos frutos. E talvez é ali que Deus te levou para tu pegar a palavra. É ali que Deus te levou para você se deslanchar, decolar espiritualmente. Enquanto prega, você vende. Deus está falando. Glória a Deus, glória a Deus. Amém? Abram suas Bíblias em Gênesis 12. Vamos falar hoje sobre visão. Aleluia, aleluia. Vamos falar sobre visão. Eu vi uma homenagem na televisão essa semana, de uma criança cega, pequena, fazendo homenagem a um jornalista. E esse jornalista disse que ele cego, ele conseguia ver coisas que muitas pessoas adultas não conseguiam ver, porque ele via com o coração. Muitas vezes, irmão, nós queremos enxergar coisas com nossos olhos naturais, enquanto os nossos olhos espirituais estão cegos. A visão, quem dá é Deus, mas é preciso obedecer a visão. Amém? Olha o que diz Gênesis 12. Ora, disse o Senhor a Abrão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa do teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome. Sê tu uma bênção.
abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Partiu, pois, Abrão, como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Tinha Abrão 75 anos, diga comigo, 75 anos. Amém, glória a Deus. Quando saiu de Harã, levou Abrão consigo a Sarai, sua mulher, e Ló, filho do seu irmão, e todos os bens que haviam adquirido, e as pessoas que lhe acresceram em Harã. Partiram para a terra de Canaã, e lá chegaram. Atravessou Abrão a terra até Siquém, até o carvalho de Moré. Nesse tempo os cananeus habitavam nessa terra. Apareceu o Senhor a Abrão e lhe disse: darei à tua descendência esta terra. Ali edificou Abrão um altar ao Senhor, que lhe aparecera. Passando dali para o monte, ao oriente de Betel, armou sua tenda, ficando Betel ao ocidente, e Ai ao oriente. Ali edificou um altar ao Senhor, e invocou o nome do Senhor. Depois seguiu Abrão dali, indo sempre para o Neguebe. Amém. Amados, a princípio, eu quero destacar uma coisa bem importante. O primeiro homem que Deus deu uma visão foi Noé. Deus deu uma visão a Noé que haveria um tempo que choveria, ia haver chuva naquele local, e Noé recebeu a mensagem de Deus, porque Deus já estava triste, porque a terra tinha entrado no pecado, e Deus, ouvindo o clamor e as lutas daquele povo, Deus procurou um homem justo na terra, e encontrou Noé, e Deus deu uma visão para Noé. Foram 120 anos que Noé passou ali a fazer um pedido de Deus, que fizesse uma arca. Meus queridos, eu quero dizer algo para vocês. A partir de Noé, a terra tornou a crescer, porque Noé era ele e os 3 filhos e suas 3 noras e a esposa. E depois, com tantos anos, a terra voltou a crescer de novo. As famílias, melhor dizendo, voltaram a crescer e voltaram a entrar no pecado novamente. E Deus precisava construir um povo chamado povo de Deus, e escolheu Abraão para ser esse homem que iria dar início ao povo hebreu, aos judeus, e chamado povo de Deus, que depois da sua descendência nos alcançaria. Amém? Isso é só para você ter uma ideia do que eu quero falar. Deus chama Abraão, que a princípio não era Abraão, era Abrão, lá da terra onde ele nasceu, onde estava a sua família, mas a família dele, com todas aquelas pessoas que moravam ali, eram famílias que não estavam em obediência a Deus, que não seguiam os princípios de Deus. Eles criaram ídolos para poder seguir, mas Deus tira aquele homem de dentro da coisa errada, como a própria palavra diz, que o Senhor iria usar os que não são para confundir os que são. Deus iria tirar pessoas lá do monturo para se sentar com os príncipes. Deus pega Abrão, um homem que a princípio você não daria nada por ele, mas Deus encontrou nele um coração ajustado. Deus encontrou nele uma fé que, como Deus é onisciente, que ele não encontrou em outro, ele encontrou em Abraão. Isso serve para nós, irmão. Muitas vezes, por não crermos, passamos a não ser canais de bênção para Deus, passamos a deixar a oportunidade para outros que creem. Era uma cidade, era um povo, e Deus encontrou um só, com o coração firmado na fé, e abriu os olhos espirituais dele e disse:
vem, sai da tua terra, da tua parentela, que eu vou te mostrar uma terra. Irmãos, parece uma coisa, sabe, sem significado, você sair do seu lugar e ir para o lugar que não sabe onde é. Não parece coisa de louco? Mas é essa fé que nos faz parecermos loucos, que muitos que estão no natural não compreenderão, porque visão não vem do homem, vem de Deus, e isso implica e constrange pessoas por não compreender o que significa a visão de Deus, e vão criticar, e vão blasfemar, e vão falar mal de você, e vão dizer que você ficou louco, e vão dizer que você pirou, assim. Mas, para Deus, você é o canal certo. Para Deus, você está na posição certa, no lugar certo, pensando as coisas certas, falando coisas certas. E aí Abraão pega Sara e diz, vamos. Ela, para onde? Ele também não sei. Aí Ló disse assim, eu vou amar o senhor, tio, porque Ló amava muito Abraão. Ele disse, você vai para onde, tio? Não sei, Deus mandou eu seguir aí, eu vou seguir. Então, ali naquele momento, estava uma família se juntando para poder ir para um lugar que não sabia onde era. Irmãos, Deus está abrindo a nossa visão. Você hoje, depois de Jesus, você tem o Espírito Santo que te guia, que fala ao seu espírito para trazer a sua consciência qual é a boa, perfeita vontade de Deus. Deus não te deixa enganado. Quando não é de Deus, o teu espírito, habitando o Espírito Santo em vós, repulsa, não se sente em paz, porque as coisas de Deus é com ordem e decência, ela traz paz. Mas quando não é, você já não se sente bem, já tipo uma barreira, e as pessoas ainda estão falhando, porque negligenciam por não ter essa intimidade com o Espírito Santo, e muitas vezes fazem coisas, irmão, que não é que Deus duvide, mas que toda a humanidade duvida. A igreja santa do Senhor fica assustada, mas foi Ele que fez aquilo? Foi. Mas Ele se comportou daquele jeito? Foi. Porque verdadeiramente não dá ouvido à voz de Deus. Amém. E a visão, amado, ela está implantada em nós. Quando você está numa igreja, a visão está na liderança. O líder recebe de Deus, e Deus entrega uma visão. Deus dá a direção para que os que Deus colocou naquele lugar sigam. Assim como Abraão chamou o povo e falou, eu tenho uma visão de Deus, Deus falou comigo. E aí começou aquele povo a seguir Abraão, e foi seguindo Abraão. Mas eu quero mostrar algo aqui para vocês nessa noite de oração com propósito, que quando Abraão chega lá em Betel, ele rapidamente, irmão, ele compreende a transformação dele, onde vivia numa família idólatra, uma família fora dos propósitos de Deus, mas rapidamente, pela transformação dele, ele levanta o altar ao Senhor. Aqui está o segredo, porque a primeira honra e a primeira glória não é de ninguém, é do Pai. Ele sabia, ele disse, Deus falou comigo, eu quero honrar, eu quero glorificar o meu Deus. E as pessoas às vezes, irmão, recebe de Deus, recebe a visão, recebe tudo que Deus tem para dar, e esquecem do Senhor, esquecem de agradecer, esquecem de glorificar. A honra e a glória pertencem a Ele, nós somos apenas instrumentos dEle, somos cooperadores da sua obra, não somos mais do que isso.
E Deus, amado, Ele está ali com Abraão na visão, e eles vão seguindo. Depois a Bíblia diz que houve fome, e ele foi para o Egito. Mas é porque a Bíblia não narra detalhes, porque não caberia, de tempo, de dias, de anos. Mas isso foram se passando os anos, e ele teve que ir ao Egito. Quando ele saiu do Egito, irmão, ele saiu riquíssimo. Será que Deus vai te dar uma visão para te empobrecer? Aonde? Será que Deus vai te chamar para ser um escolhido, para poder fazer um trabalho para Ele, e vai te deixar na escassez, na necessidade? Não, porque Deus é assim. O apóstolo Paulo disse: tanto sei viver na escassez, como na abundância. Você pode passar momentos, mas não permanecer. Como ele disse: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. E o que vai fazer eu e você vencer o mundo é a nossa fé, diz em 1 João. Então não há como você dizer: não, Deus me chamou, eu tenho que padecer. Não existe isso, irmão. O próprio Jesus era suprido, e quando não havia o suprimento, havia o milagre, mas o povo tinha que ser suprido. Jamais eu ouvi dizer na palavra que Jesus deixou o povo morrer de fome. Ele se importava com que estavam com fome. Assim deve ser eu e você, aqui vivendo nessa terra, sendo representante de Cristo, na visão de Deus, com poder, para quando você não tiver, você declarar e mandar chegar na sua porta, porque Deus vai mandar. Já aconteceu comigo, e eu tenho um testemunho aqui. A pessoa está aqui. Eu estava orando na minha casa, eu estava passando por uns dias difíceis, e orando na minha casa, e de repente, amado, eu só faço orar. Minha comunicação com Deus é oração, ela é com propósito, ela é uma oração que declara, ela é uma oração que confessa. Jesus disse: quando orardes, crede que recebesse. Crede que recebesse. E eu orei, e com pouco tempo chegou uma Kombi lotada de compras. O maná chegou, o maná chegou. Então, irmão, você não precisa se desesperar. Se Deus te chamou, é Ele que vai fazer. Amém. Por que é que fica tão... Aí quando você entra em conflito, em desespero, você está dizendo que não crê em Deus. E Jesus diz: porque andeis ansiosos com coisa alguma? Como está dizendo, será possível? Você está na visão, ou você está fora da visão? Ou você vai crer, ou você não crê. Abraão, amados, voltou riquíssimo, e começou a andar. Depois de uns anos lá, os pastores do sobrinho Ló, que já tinha muitas coisas, juntamente com os pastores de Abraão, começaram a brigar. E Abraão falou para Ló: para que isso? Para que contenda? Ele disse: que não haja contenda entre mim e ti, e entre os meus pastores, teus pastores, porque somos parentes chegados. A terra está aí. Se você achar que é pouca, olha, escolhe para onde tu quer ir aqui. Ló rapidamente olhou as campinas e foi. Irmãos, nem tudo que reluz é ouro. Nem tudo que se apresenta para você como é o melhor, é o melhor. Porque muitas vezes dentro da terra, do deserto, é onde Deus vai te usar para você ser abençoado. É onde está ali naquele momento que está duro, está difícil, mas talvez Deus esteja tratando também com o teu caráter. Está tirando um pouco do orgulho, tirando um pouco da soberba, querendo ser individualista demais, querendo ser, sabe, capacitado demais. Deus está trazendo você para ali, é para tratar. E às vezes, amada, a pessoa toma decisões achando que vai fazer o melhor. Ló disse: eu já estou rico, eu vou para o lugar onde, perto de Sodoma, lá tem um meio comercial melhor, e a mulher dele já não suportava mais roça.
A mulher dele estava atrás de um shopping. Queria Sodoma, porque tinha um movimento, o comércio, fluindo as coisas. E a mulher dele dizia: não, vamos ficar aqui não, Ló, vamos para lá. Esse negócio de ficar cuidando de cabrito, ovelha, boi, nesse negócio de mato aí não dá certo não. Já não aguento tanto pernilongo na minha vida. E aí, amados, o marido, sem pensar, tomando decisões, às vezes até influenciado pela esposa. Homens, vocês são cabeça. Não é para ser machista, mas é para ouvir da esposa, fazer a peneira, conversar com ela e tomar decisão. Não é porque influenciou que vai, que não dá certo, irmão. Ló foi, olhando para aquela terra, era melhor, eram as campinas. Abraão, olhando para cá, estava vendo o quê? Um vale. Ali, ele estava ali, depois que ele saiu do Negueb, ele estava ali e foi para a terra ali de Canaã. Irmão, deixa eu dizer algo aqui para você nessa noite. As suas escolhas é quem vai trazer os seus resultados. E você pode olhar por essa história, que quem tinha visão era Abraão, não era Ló. E eu vou dizer algo para você, irmão. Tem um pastor que me cobre, tem um pastor do qual eu considero ele acima de mim, e se ele me disser não vai, eu não vou. A dificuldade, amado, é você compreender com quem está a visão. E se você compreender e ficar lá em quem está com a visão, será bem sucedido. Amém? É isso. Às vezes não há compreensão, mas eu digo para você, eu quero estar na visão dele. Se ele já chegou, irmãos, para mim, muitas vezes eu cheguei lá para ele e falei assim: pastor, eu quero que o senhor me aconselhe aqui em tal área, assim, em tal área. E ele olha assim para mim, e eu vou falando, depois ele diz: nenhuma das duas que você está querendo. Eu olho assim para ele, depois de glória a Deus, ele está sabendo o que está falando. Eu quero respeitar a unção que está nesse homem. Eu quero depender da unção que está nesse homem. E isso, irmão, aí é que está. Mas quando você fala, a pessoa não quer corresponder, você não quer entender, quer tomar decisões próprias, porque dentro de uma mente vem um intelecto e se acha capacitadíssimo. E as coisas de Deus não é pelo natural, irmão. As coisas de Deus é pelo sobrenatural. É para quem tem a visão, pega a visão e vai. Deus está dando uma visão para nós, irmão. Uma visão de conquista. Esse ano Deus falou que esse ano seria um ano de conquista. Até o dia 31 de dezembro, pessoas aqui vão testemunhar de grandes conquistas. Amém? Você vai poder gritar, glorificar, exaltar, engrandecer o nome do Senhor. Chegou o tempo, amado, de você entender que quem está com a visão espalhou. Se é profeta de Deus, vai se cumprir. Eu posso dizer que muitos dos que estão aqui já podem glorificar, porque já receberam. Já receberam, irmão. Eu declarei em janeiro, esse ano é o ano da conquista que Deus falou. E você vai ver, amado, aquilo que você tem sonhado, aquilo que você tem apresentado na mão do Senhor, se colocando diante do Senhor em obediência à palavra, Deus não retrocede, Deus não pode negar a sua palavra. Ele diz que Ele é fiel, e Ele diz que Ele vela por ela para que se cumpra. Vai acontecer, irmão, queira o diabo ou não, Deus já fez. E não descansa no Senhor. Descansa. Abraão estava ali, e ainda Deus disse que ele ia ter um filho. Ele tinha saído com 75, já estava com 90, né? Abraão teve um filho com 100 anos, irmão. Sara tinha 90. Sara ainda olhou e sorriu para os anjos que foi visitar. Você vai ter um filho daqui a um ano. Ela sorriu e disse: só porque tu sorriu, o nome dele será Isaac, que significa riso. Só porque tu sorriu, vai nascer um menino, põe o nome dele Isaac, que significa riso. Irmãos,
Quando Deus dá a visão, não tem idade, irmão. Não tem circunstância, irmão. Os impedimentos vêm, é com visão e sem visão. Mas quando você está na visão, você já venceu sem lutar. Você já está na dianteira das coisas. Você está ligado na videira, irmão. Você sabe que é de lá que vem o néctar, é de lá que vem, sabe, a essência do Espírito de Deus lançando sobre a tua vida. Você não está fora do propósito, você está dentro da visão. Deus já prometeu, Deus já deu. É a mesma coisa que eu chegar aqui e dizer assim: Dienson, essa água é tua. Ele nem tocou nela, mas ele já sabe que é dela. Ele nem pegou, mas já sabe que é dele. Já sabe que é dele. Assim é quem está com a visão de Deus. Você ainda nem recebeu, mas já sabe que é seu. Você já sabe que é seu. Você já tomou posse, porque você vive ligado na visão. Você está ali, ó. Eu não abro mão. O Senhor me prometeu. É meu. É meu. Caleb estava com 85 anos, mas ele disse: aquilo que foi promessa de Deus lá atrás, quando eu tinha 40 anos, eu quero agora. Eu exijo os meus direitos, porque Deus é fiel. Irmãos, como é que nós vamos viver aleatoriamente assim, viver uma vida, sabe, flutuando, fora dos propósitos? Uma hora você é crente, outra hora você não crê. Uma hora você diz que está na bênção, outra hora você está morto. O Evangelho de Cristo não é assim, mas eu tenho 14 anos, nunca desisti, nunca voltei atrás. Eu pego aquela música da Ludmila Feber: as portas fechei, não volto atrás. Amados, não há como, porque eu estou numa visão. Mas vai ter que descer para o Egito no momento. Desce, rapaz, vamos para o Egito. É lá no Egito que a gente vai sair cheio de ouro, vai sair com muita coisa. Mas vamos estar vendo contenda, tem problema, tem pessoas que estão com inveja, tem pessoas que estão me perturbando. Então tá bom, rapaz, deixa ela escolher o melhor, faz de conta que tu ficou com o pior. Mas o pouco com Deus é muito, amado, e o muito sem Deus é pouco. Fica nessa visão. Deus te chamou, quando Ele te ergueu, quando Ele te encontrou, te escolheu, é porque Deus tinha algo de especial contigo. A partir desses momentos, você pode ter andado por ali, por aqui, você pode ter desviado dos caminhos, procurado umas veredas, achando que ia chegar mais rápido, né? Sabe? Mas Deus continua esperando você sempre no caminho. Sempre o Espírito te convencendo: filho, não é esse lugar. Filha, você está fora dos caminhos. E Deus querendo trazer para mim e para você uma visão de Deus, voltada para as coisas de Deus, se importando com as coisas do alto, nascendo no Espírito, molhado pela palavra, encharcado dessa palavra, porque os rios do Senhor é a palavra dele que vem para nos lavar, nos limpar, nos curar, que nasce do trono de Deus e se revela pelo Espírito em nós. É necessário, irmão, você viver o sobrenatural de Deus para contemplar os tesouros escondidos de Deus, coisas que não foram reveladas a homens antes do Espírito Santo, mas o próprio Jesus disse: eis que vou e envio o Consolador, o Espírito da verdade. Não falará de si mesmo, mas tudo que o Pai mandar. E outra coisa, Ele vai revelar. Ele vai revelar. Disse Jesus na sua palavra que Ele revelaria coisas do céu, irmão, coisas que o homem não consegue entender, coisas que o homem não entende, irmão. E eu digo uma coisa, irmão, mas quem está no Espírito compreende. A Bíblia diz que o homem natural discerne as coisas naturais, mas o homem espiritual, ele discerne as coisas espirituais.
Se o Espírito de Deus tratar contigo e você estiver espiritualmente ligado, você discerne. Você sabe o que Deus está querendo falar com você. Amém? Amados, e a palavra de Deus diz que Ló tomou um posicionamento e foi para Sodoma. A primeira coisa que foi, os homens pegaram Ló, bateram Ló, prenderam Ló, bateram na mulher, bateram nas filhas, fizeram logo judiaram. Foi o cartão de visita, tomaram os bens. E de repente, Abraão soube disso. E Abraão juntou os homens, foi lá e destruiu todos e salvou a vida de Ló. Irmãos, o que eu aprendo com isso? É que muitas vezes, dentro da própria igreja, a própria liderança está com a visão e diz para você: não faça, não tome decisões. Irmãos, é simples, fica com quem está a visão, porque Deus te colocou neste lugar para poder você caminhar junto nessa visão. Amém. E amados, eu vou dizer algo aqui para vocês. Quando Ló chegou em Sodoma, Sodoma era uma cidade que estava já proposta a ser destruída por Deus, porque o pecado, amados, eu vou dizer algo aqui para vocês, vocês vão entender. Naquele tempo faziam sexo no meio da rua, como estão fazendo hoje, e subiu o pecado à narina de Deus, e lá foi destruído por fogo e enxofre. E deu tempo que Abraão clamou a Deus, orou, intercedeu por Ló e sua família, mas ainda deu tempo salvar Ló e suas filhas, porque Deus disse que não era para olhar para trás, e a esposa de Ló olhou e virou uma estátua de sal. A diferença é essa, irmão, que tem muitos hoje que não estão virando estátua de sal, porque nós estamos numa nova aliança. Mas eu quero dizer para vocês que verdadeiramente estão mortos espiritualmente para Deus, porque não estão cumprindo aqueles mandamentos que o Senhor ordenou na sua palavra. E aquilo que Deus falou, irmão, está falado. A palavra dele é sim, sim e não, não. E nós não temos outro meio a não ser obedecer. Amém? E ali, amados, a palavra de Deus mostra que Ló foi com as filhas para as montanhas refugiar, a cidade destruída e morta pelo pecado. E o que aconteceu com Abraão? Abraão enriqueceu, nasceu Ismael por um erro, depois nasceu Isaque, e depois ele olhava para as estrelas e viu a promessa de Deus que dizia: a tua descendência será como as estrelas do céu. E ele contemplava o que Deus prometia nos encontros com ele. A diferença, irmão, é que muitos perdem a visão. Você recebe a visão, Deus está chamando para você pregar a palavra, e você resolve abrir um comércio. Não vai muito longe não o testemunho de mim, irmão. Eu passei por isso e perdi todo esse comércio que eu tinha comprado. Deus não me chamou para comércio mais. Quando Deus me tirou de um comércio bem sucedido, Ele queria que eu pregasse a palavra. E por que eu ainda tinha que inventar outro comércio depois? Então Deus está falando aqui que se Deus te chamou para pregar a palavra, vai pregar a palavra. Quem te sustenta é Deus, quem te dá a provisão é o Senhor. Mas se o Senhor te chamou também para ser um mantenedor da obra de Deus, vá trabalhar. Faça por onde a sua empresa, o seu negócio ser bem sucedido, para que você seja um investidor na obra de Deus, semeando muito e colhendo muito, semeando muito e colhendo muito. Amém. Deus vai prosperar a sua vida, independente, irmão, do que o mundo queira. Você é escolhido, você é separado, você é direcionado para vencer. Se não fosse assim, Jesus não dizia, o próprio apóstolo Paulo disse melhor, que nós somos mais que vencedores. Em quem? Em Cristo. Se Cristo venceu, nós vamos vencer. Ele já venceu uma batalha, nós somos mais que vencedores, porque pegamos uma batalha já vencida. Ele já venceu em nosso lugar. Ele nos constituiu filhos, herdeiros, adotados através de Cristo. Eu vi hoje a minha esposa falando algo interessante. Uma pessoa, ela é adotada,
Os pais que adotam vão na justiça e passam um documento de adoção para aqueles pais. A partir do documento de adoção, aquelas crianças, elas já passam a ter direitos nos bens da família. Passam a ter direito no mesmo amor que os outros tinham. Assim fomos nós. Fomos adotados com direitos de ser herdeiros, herdeiros do trono de Deus. Uma herança que está aqui, amados. A herança está aqui. Aqui está, ortogado em nosso direito, em nosso favor, melhor dizendo, em nosso favor. Aqui está o que você tem, o que você pode, o que você é. Aqui te leva a compreender que você é, mesmo por adoção, você é filho e filha de Deus. Aqui te mostra a visão do céu. Aqui te mostra o caminho da eternidade. Aqui te mostra a obra redentora de Jesus na cruz. Aqui não te deixa você desviar para a direita nem para a esquerda. Aqui não te deixa você tomar decisões erradas. Não se encontrou um erro nessa palavra até hoje, e nunca vai encontrar. E vai se cumprir na sua vida, na minha vida, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Que o Senhor possa abrir a tua visão, que faça você decolar. Que esse ano que se aproxima de 2015 já seja você nos ares. Não seja ainda você pensando em partir, não. Você já nos ares, em outro nível, buscando coisas do alto, e Deus entregando a visão para você, dizendo: vai filho, eu sou contigo, vai filha, você já recebeu. Se você ficar pendente, irmão, nas coisas terrenas, porque não veio, porque não deu certo, muitas vezes nós nos preocupamos, mas quando eu estou, sempre que vem essa preocupação, eu corro para o meu esconderijo, para o meu secreto, e digo sempre: Pai, eu espero em Ti, porque a provisão do homem é falha. Eu continuo esperando em Ti, e vai acontecer milagres. Vai acontecer milagres. Diga assim para o seu irmão: vai acontecer milagres ainda essa semana.